Acho que vale começar essa conversa aqui explicando o que significa déficit habitacional. O déficit habitacional, ele é resultante da falta de moradias, né, para uma quantidade grande de famílias que não têm suas moradias, então moram em moradias precárias, com condições precárias, com moradias em que as famílias de até 3 salários mínimos comprometem 30% ou mais da sua renda com aluguel, famílias que estão em moradias alugadas e que têm muita densidade interna, né? Quer dizer, mais de 3 pessoas por dormitório, né? Então, tem diferentes variáveis que entram nessa conta. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a questão do déficit ela é muito complexa e está muito associada à forma como o processo de urbanização aconteceu no Brasil, né? Então, de certa maneira, o que a gente pode dizer é que a gente tinha um problema relacionado com o acesso à terra rural e com o processo de urbanização brasileiro, a gente acabou transferindo as pessoas e o problema do acesso à terra, agora com a característica da moradia, para as áreas urbanas, né? Então, o déficit resulta muito desse processo histórico complexo. Falando aqui dos números atuais, não é? Segundo a Fundação João Pinheiro, da qual o Frederico faz parte, o Brasil possui um déficit habitacional de quase 6 milhões de domicílios e o IBGE mostrou no censo que em 2022 haviam quase 12 milhões de domicílios vazios no país. Quer dizer, o que mostra que o número de habitações disponíveis é o dobro do déficit habitacional, não é, Frederico? Quando a gente pensa em déficit habitacional, a ideia que está envolvendo até que ponto as pessoas, né, ou melhor, as famílias, têm um acesso ao que a gente chama de uma habitação minimamente adequada, né? Discutir o que significa esse minimamente adequado, né, para a sociedade brasileira é uma questão também social, né? Mesmo havendo, né, uma grande quantidade de domicílios vagos, primeiro, né, nem sempre as famílias ou as pessoas, principalmente aquelas de mais baixa renda, têm acesso a esses domicílios, né? Essa é uma questão importante. E um outro ponto também que eu acho que deve ser ressaltado é que, mesmo estando vagos, né, a gente não sabe necessariamente qual que é a qualidade desses domicílios, né? Então, também podem ser domicílios que não estejam garantindo um padrão mínimo, né, de serviços de habitação para essas pessoas, né? A gente, quando olha para esses números, pensa, né, um imóvel ocioso há tanto tempo, o que leva uma pessoa a deixar o imóvel vazio, em vez de colocar para vender ou alugar? E o Frederico até colocou aí que muitas vezes também as pessoas de baixa renda não têm acesso a esses imóveis, não é, professor? Pois é, esses imóveis, esses domicílios não ocupados, fechados, né, e os de uso ocasional, eles precisam ser melhor estudados, porque eles não são homogêneos. Você tem domicílios antigos, em prédios mais antigos, que estão desocupados, que podem estar em disputa judicial, né, ou pode fazer parte de espólios, né, e também domicílios mais novos, que foram construídos e adquiridos para investimento, né? Então, eu acho que para você começar a pensar na utilização desses domicílios vagos num programa habitacional, principalmente para a população de baixa renda, a gente precisa ter uma análise, uma avaliação mais detalhada, porque não são todos os imóveis que podem ser diretamente incluídos num programa de atendimento habitacional, sabe? Essa análise precisa ser feita para que a gente não faça uma transposição direta. Não é tão simples assim, né? Não. Pensando assim, ao dobro, pô, tô vendo aí, então temos esses imóveis, é simples de resolver, né? Não é nada assim, não é, professor? Até porque, quando a gente observa a distribuição desses imóveis vagos pelo país, a gente percebe que a maior concentração de domicílios vagos está na região nordeste do Brasil, né? Então, esse é um dado interessante. Mais de 15% dos domicílios, né, particulares permanentes da região nordeste estão vagos, né? E tem uma outra questão, que é até que ponto, né, o mercado imobiliário, que em grande parte acabou determinando o processo de expansão urbana no Brasil, atende às diferentes classes sociais,
né? E aí a gente percebe que o grande problema, na verdade, está aí, né? A gente tem um grande boom de expansão do mercado imobiliário, mas essa expansão ela visa alguns grupos específicos da sociedade, né? Que está sendo atendido. E a gente tem programas habitacionais de política pública que efetivamente atendem apenas a uma parcela da demanda. Então, acho que essa é uma dificuldade grande,